Você já ouviu falar das lendas misteriosas que habitam as profundezas da floresta amazônica? Criaturas que desafiam a lógica, histórias que atravessam gerações e nos fazem questionar o que é real ou imaginário. E se eu te dissesse que algumas dessas criaturas podem ter mais do que apenas um fundo de verdade? Hoje vamos explorar o mistério por trás da famosa criatura da Amazônia. Um enigma que fascina cientistas, assusta moradores e inspira lendas até hoje. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marcos e hoje vamos desvendar os mistérios da criatura da Amazônia. Se você ama histórias cheias de mistério e aventura, já deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos incríveis. Comente agora: a Amazônia é um mundo cheio de mistérios. E mostre que você está pronto para embarcar nessa jornada. Vamos juntos explorar o desconhecido? A floresta amazônica, com seus milhões de quilômetros quadrados de biodiversidade, é conhecida como o pulmão do mundo. Mas ela também é uma terra repleta de mistérios e lendas. Entre as histórias que intrigam moradores locais e exploradores, uma se destaca: a de uma criatura misteriosa que habita as profundezas da floresta. Os relatos são variados. Algumas comunidades indígenas falam de uma figura alta, coberta de pelo, com olhos brilhantes que refletem a luz da lua. Outras descrevem um ser mais parecido com um réptil gigante, que emerge dos rios em noites escuras. Mas será que essas histórias são apenas fruto da imaginação popular? Ou podem ter uma base real? Por exemplo, lendas como a do Buto Mapinguari, uma criatura semelhante a um gigante peludo com um único olho e um cheiro horrível, são passadas de geração em geração. Algumas tribos acreditam que ele é um protetor da floresta, atacando quem ameaça seu território. Já os cientistas têm outra visão. Para alguns, o Mapinguari pode ser inspirado em fósseis de animais extintos, como o preguiça gigante. Outro relato interessante é sobre o Ipupiara, uma criatura aquática que atacava pescadores e era descrita como meio homem, meio peixe. Será que essas histórias são apenas lendas ou indicam algo que a ciência ainda não descobriu? Por fim, existe o aspecto mais intrigante: as descobertas de espécies ainda desconhecidas na Amazônia. Todos os anos, cientistas documentam dezenas de novas formas de vida na região, desde insetos a mamíferos. Então, será que as lendas sobre criaturas misteriosas podem, na verdade, ser baseadas em animais reais que ainda não foram catalogados? E é justamente isso que vamos explorar mais a fundo. O que é mito? O que pode ser real? E como essas histórias se conectam com os mistérios ainda não desvendados da maior floresta tropical do mundo? Agora que conhecemos algumas das lendas mais famosas, é hora de mergulhar mais fundo e entender as possíveis explicações para essas histórias. A ciência, a cultura e até mesmo os fenômenos naturais da floresta amazônica podem oferecer pistas fascinantes sobre a origem dessas criaturas misteriosas. A conexão com espécies extintas. Uma das teorias mais aceitas pelos cientistas é que as lendas sobre criaturas como o Cycnus mapinguari podem ter origem em fósseis e vestígios de animais extintos. O preguiça gigante, por exemplo, era um animal que viveu na América do Sul e podia atingir até 6 metros de altura. Imagine um caçador local encontrando ossos gigantes no meio da floresta. É fácil ver como isso poderia inspirar a criação de uma criatura monstruosa. Os mistérios dos rios amazônicos. A Amazônia também é lar de criaturas aquáticas que já foram confundidas com monstros. O naboto cor-de-rosa, por exemplo, é frequentemente associado ao sobrenatural. Algumas comunidades acreditam que ele se transforma em um homem para seduzir mulheres durante a noite. Além disso, as profundezas dos rios amazônicos escondem seres impressionantes, como a pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Será que as lendas de monstros aquáticos como o Ipupiara não poderiam ser inspiradas em animais como esses? Fenômenos naturais e psicológicos. A floresta é um ambiente tão denso e isolado que pode facilmente provocar sensações de medo e paranoia. O barulho de um galho quebrando, o som de um animal noturno ou até o reflexo da luz na água
podem ser interpretados como algo sobrenatural. Além disso, algumas plantas amazônicas têm propriedades alucinógenas e podem ter contribuído para os relatos de criaturas fantásticas. Criaturas que ainda não conhecemos. Outro ponto importante é que a Amazônia é uma das regiões mais inexploradas do mundo. Cientistas estimam que apenas uma pequena fração da sua biodiversidade foi catalogada. Isso significa que ainda podem existir espécies desconhecidas que inspiram esses relatos. Em 2020, por exemplo, pesquisadores encontraram uma nova espécie de cobra que vivia completamente escondida nas copas das árvores. A importância cultural das lendas. Para as comunidades indígenas, essas histórias não são apenas mitos. Elas têm um papel fundamental na preservação da floresta. Criaturas como o mapinguari muitas vezes são vistas como guardiões da natureza, simbolizando a força e o mistério da Amazônia. Assim, essas histórias ajudam a criar um senso de respeito e proteção pela floresta. A verdade é que, embora as lendas sobre as criaturas da Amazônia pareçam misteriosas, elas também são uma janela para entendermos melhor a relação entre a natureza, o ser humano e o desconhecido. Agora vamos além das lendas e das explicações científicas. É hora de explorar o impacto cultural, ambiental e até mesmo as investigações modernas que mantêm viva a curiosidade sobre as criaturas da Amazônia. Expedições e relatos modernos. Nos últimos anos, várias expedições foram organizadas para investigar fenômenos estranhos relatados na Amazônia. Um dos relatos mais famosos aconteceu na década de 1990, quando um grupo de pesquisadores avistou uma figura alta e peluda em uma área remota. Embora nunca tenham conseguido capturar evidências claras, o episódio reacendeu o interesse global pela existência de criaturas misteriosas na floresta. Além disso, as armadilhas fotográficas usadas por cientistas para monitorar a vida selvagem às vezes registram imagens estranhas, como movimentos rápidos ou reflexos que são difíceis de identificar. Será que algumas dessas evidências poderiam estar conectadas às lendas que ouvimos? As criaturas e o folclore mundial. O que torna as histórias da Amazônia ainda mais fascinantes é a conexão com mitos globais. Por exemplo, o mapinguari pode ser comparado ao pé grande, famoso na América do Norte. Já as lendas de seres aquáticos como o ipupiara têm paralelos com o kraken das águas geladas da Noruega ou com as sereias descritas em diversas culturas. Será que isso indica um arquétipo humano? Uma necessidade de dar forma aos nossos medos e mistérios? A ciência, frente ao sobrenatural. Enquanto os cientistas continuam investigando a biodiversidade da Amazônia, alguns também acreditam que certas lendas poderiam ter um fundo de verdade relacionado à biologia. Por exemplo, a descoberta de espécies como o peixe-vampiro, que suga o sangue de outros peixes, poderia ter inspirado contos sobre monstros fluviais. Outras hipóteses levantam questões sobre o impacto de mutações genéticas causadas por condições extremas da floresta. A Amazônia é um lugar onde a vida evolui de formas extraordinárias. Seria possível que algumas dessas criaturas sejam fenômenos isolados da natureza ainda não descobertos? O papel do imaginário coletivo. A força das lendas amazônicas também está na sua capacidade de preservar tradições e conectar as pessoas à floresta. Cada história contada em torno de uma fogueira carrega valores culturais, crenças e ensinamentos. Por isso, mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico, as criaturas da Amazônia permanecem vivas na imaginação popular, perpetuando a magia e o mistério da floresta. As implicações ambientais. Além do fascínio, essas lendas também desempenham um papel crucial na conscientização ambiental. Ao imaginar a floresta como lar de criaturas extraordinárias, muitas pessoas passam a ver a Amazônia como um lugar que merece ser protegido. Isso reforça a importância de preservar a biodiversidade e combater as ameaças, como o desmatamento e a exploração ilegal. No fim das contas, as criaturas da Amazônia representam algo maior do que simples lendas. Elas são símbolos de tudo o que ainda não compreendemos sobre a natureza e nos lembram de que o mundo continua cheio de mistérios à espera de serem desvendados.
Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada. Após explorar as lendas, os relatos modernos e as possíveis explicações científicas, fica claro que as criaturas da Amazônia são mais do que histórias contadas ao pé da fogueira. Elas são símbolos poderosos que conectam o ser humano à natureza, à cultura e ao desconhecido. Recapitulando os principais pontos. As lendas e suas origens. O Mapinguari, o Ipupiara e outras criaturas são parte de um rico folclore que mistura elementos da imaginação popular com possíveis encontros reais. Tais a ciência e as descobertas, desde fósseis de animais gigantes até novas espécies catalogadas todos os anos, a Amazônia continua a revelar segredos que podem estar na base dessas histórias. A conexão cultural. Para as comunidades indígenas, essas criaturas simbolizam a força protetora da floresta e servem como lembretes do respeito necessário para coexistir com a natureza, respondendo às perguntas levantadas. Se existe ou não uma criatura real por trás dessas lendas, ainda não sabemos. O que é certo é que as histórias que as cercam são uma forma poderosa de preservar a Amazônia e mantê-la viva na imaginação do mundo. Elas nos inspiram a explorar mais e a proteger o que ainda não compreendemos totalmente. Você percebe como essas histórias nos ensinam a olhar para o mundo com mais curiosidade? Elas nos desafiam a pensar além do óbvio, a questionar o que sabemos e a respeitar a grandiosidade da natureza. Quem sabe, talvez algum dia você mesmo se aventure na floresta e encontre seu próprio mistério a desvendar. Por isso, a próxima vez que você ouvir uma história sobre a floresta amazônica, lembre-se, as lendas carregam verdades ocultas, sejam elas culturais, científicas ou até mesmo espirituais. A Amazônia é mais do que uma floresta. É um universo de possibilidades e mistérios que nunca param de nos surpreender. E assim encerramos nossa jornada pela floresta amazônica e seus mistérios. As lendas das criaturas da Amazônia continuam a nos fascinar porque elas falam diretamente ao nosso desejo de explorar, de compreender o desconhecido e de nos conectar com a natureza. Mas agora é com você. O que você achou dessas histórias? Você acredita que algumas dessas criaturas possam realmente existir ou acha que são apenas fruto da imaginação popular? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui, parabéns! Você é um verdadeiro explorador de mistérios. Comente. Eu cheguei até o final. Amo os mistérios da Amazônia. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever para receber mais vídeos de explorações de mistérios e conferir os vídeos recomendados na tela final. Em um deles, falamos sobre os sons misteriosos captados na floresta, e no outro, exploramos criaturas enigmáticas de outras partes do mundo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima jornada, e lembre-se, o mundo ainda está cheio de mistérios, esperando para serem desvendados.